Três. Celebramos hoje com muita alegria o 9º domingo do tempo comum. E ele nos traz dois cenários bem diferentes, né? O primeiro diz que Jesus estava caminhando em campos de trigo e os discípulos vinham atrás e catando as espigas do trigo e comendo. O segundo cenário é Jesus na sinagoga. Vamos olhar do que o Evangelho trata nesse domingo. Trata de uma questão essencial da vida, que é o trabalho, né? E o livro do Deuteronômio, na primeira leitura, traz aquele preceito, né, do sábado, né, que nesse dia você não vai trabalhar. Mas não só você. Não vai trabalhar o seu filho, sobretudo sua filha. Não vai trabalhar o escravo, mas também a escrava não vai trabalhar, né? E depois ele acrescenta, além do filho e da filha, do escravo e da escrava, também os animais têm direito ao descanso. Também nem o boi, nem o burro. E termina dizendo o estrangeiro. A gente tem que trazer isso para os dias de hoje, né? Em todos os países hoje empurram para o imigrante estrangeiro aqueles piores serviços que ninguém quer. Pegam um trabalho clandestino e não pagam direito. E a pessoa trabalha sábado, domingo de noite. Então, a questão principal no preceito do sábado é que esse dia o homem tem direito de recuperar o descanso, a sua liberdade, do lazer, de louvar a Deus. Então, isso é importante. Agora, o sábado pode servir de pretexto para você acusar e dizer assim, eles estão comendo aí no dia de sábado, arrancando. E Jesus dá uma resposta no bate-pronto, dizendo, olha, evoca Davi, porque para se insurgir contra a figura de Davi era muito difícil. Ele diz, olha, Davi, quando era guerrilheiro, estava passando fome, não tinha onde comer, ele foi lá e pegou os pães da preposição, os pães que eram, a gente, como que dissesse assim, entramos lá na igreja e catamos as hóstias porque a gente estava com fome. O escândalo, o que os judeus disseram para Jesus, eles estão rompendo e Jesus diz, olha, na necessidade o que vale é a vida. E Davi comeu e deu de comer para os outros aquilo que só o sacerdote podia comer. E aí Jesus entra na sinagoga, tem um homem com a mão seca e ele pergunta, será que a gente pode fazer o bem ou o mal no dia de sábado? Curar ou deixar a pessoa morrer? E aí todo mundo ficou calado, né? E diz que Jesus passeou um olhar, ao mesmo tempo de ira, indignação e de tristeza por causa da dureza de coração, ele chama o homem e cura a mão desse homem. O Evangelho conclui dizendo que saindo dali, judeus que não podiam nem ver os herodianos, se juntaram com os herodianos para ver o que eles podiam fazer para eliminar Jesus. Eu acho que a gente traz aqui um elemento importante. O que é o fundamental? O fundamental é a vida e dignidade das pessoas e não tem tempo nem hora para a gente fazer o bem. E, segundo lugar, nesse confronto real que às vezes existe entre a lei e o bem que a gente vai fazer, Jesus diz, a gente fica com o bem que nós devemos fazer, a lei não pode ser um obstáculo para a defesa da vida, a defesa da dignidade das pessoas. Vamos pedir que o Espírito Santo sempre nos ilumine para seguir essa trilha de Jesus em favor da vida, da justiça e dos pequenos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.